Oi gente, eu sou o Neto, esse aqui é o canal 1000 Páginas. E hoje a gente vai conversar sobre Matilda, da Mary Shelley. E ele é tão subversivo que demorou mais de um século para ele ser publicado a primeira vez. Então, antes de começar aqueles recadinhos de sempre aqui do canal, não esquece de deixar seu like, seu comentário, se inscrever. E lembrando que no box de descrição você encontra o link para a loja do Capitão Onigiri, bem como o cupom de desconto aqui do canal. Então, se você está procurando completar sua coleção de mangá, alguns quadrinhos específicos para ficar com a coleção ordenadinha, ou mesmo acessórios e demais itens, dá uma passada na loja do Capitão e na hora de fechar, usando o cupom aqui do canal, fica com um descontinho que é sempre muito melhor. Bom, então a gente vai conversar sobre a novela Matilda, da Mary Shelley, a mesma autora de Frankenstein e diversas outras obras. Os livros dela têm toques muito diferentes, até mesmo para a época, assim, então é sempre uma experiência muito interessante ler as obras dela. E esse aqui não é diferente, é uma novela muito à frente do seu tempo, que toca em temas extremamente sensíveis e não tem uma resposta final. Basicamente, qual é a trama da novela? A gente tem a história da Matilda, uma menina que perdeu a mãe, né? Então a mãe dela faleceu quando ela era muito bebê. O pai, consumido pela tristeza de ter perdido o grande amor da sua vida, um pai que não tem um nome, em momento nenhum o nome dele é citado, né? Então essa figura paterna é ausente na sua vida. Ela é criada por uma tia que também possui um gigantesco distanciamento emocional da Matilda. É uma jovem criada sem amor, mas com muita cultura, muito livro, muita literatura, muita música. É uma menina educada para viver, né, na alta sociedade, mas sem a noção de amor parental. O livro, então, ele vai narrar o retorno desse pai para a vida da Matilda, a paixão incestuosa desse pai pela Matilda, porque ela é muito parecida com a mãe, e todas as desgraças que vêm desse tipo de problema. Então, é um livro narrado pela própria personagem. Então a própria Matilda, ela já está então num tempo mais avançado, ela faz meio que uma recapitulação da sua vida até aquele momento onde ela está, e vai nos contando essa relação conflituosa dela com o pai, porque o pai tem essa paixão que ele não consegue controlar pela filha, e para poder não ultrapassar nenhum limite moral, ético, criminoso e etc., ele decide partir. E a Matilda já entende, né, que o pai era apaixonado por ela, então essa ida dele, ela sabe que é a ida em busca da morte. Aí tem todas as questões de como ela vai lidar com esse falecimento do pai que ela sempre desejou conhecer. E quando o conheceu, o perdeu muito rapidamente por conta desses problemas psicológicos do pai. E o pós, né? O mais interessante mesmo é o pós, assim, como é que ela lida com esses traumas, o trauma do primeiro abandono, o trauma do segundo abandono, o trauma de saber que o pai era apaixonado por ela, o trauma de nunca ter conseguido desenvolver nenhum laço romântico com nenhum rapaz que se aproximava dela por conta dessas questões, né? O pai sentia muito ciúme, era tomado por humores tenebrosos. Então ela vai para uma parte mais distante, né? Esse livro se passa todo ali na Inglaterra, então ela vai para uma parte mais distante, aluga um pequeno casebre para ela, né? Ela tem uma família de posses, ela meio que vende tudo e com esse dinheiro vai meio que viver de renda, e decide se afastar total e completamente da civilização. Mas, tal qual uma tragédia grega, ela se vê na metade final assim, do livro, às voltas com um amigo, Woodville, que é um homem que tem uma situação até similar à dela. Assim, ele é um rapaz jovem, bonito, bem educado, mas ele meio que está fugindo porque ele perdeu um grande amor. Então tem essa questão dele não saber muito se ele volta a uma vida normal, como ele vai seguir dali pra frente. Ele tem a sua carga de desgraças, e essa aproximação
dele com a Matilda, no momento que ela já estava meio tentando deixar a vida dela mais redondinha, se abstendo de ter grandes rompantes de sentimento. Isso mexe com ela e aí ela o afasta. Então é um livro que é sobre sentimentos, é um livro que é sobre a personagem título trabalhar esse trauma e como esse trauma repercute na vida dela de um modo geral. Aí você deve estar pensando, poxa, Neto, mas pra que eu vou ler isso? Esse livro, essa novela, na verdade, ela foi escrita em 1820, né? A Mary Shelley escreveu esse livro porque ela estava num momento de grande depressão. Ela escreveu ali entre agosto de 1819 e fevereiro de 1820. E essa novela foi escrita após ela ter aí a perda subsequente de 2 filhos, né? Então ela perdeu uma criança de 1 ano, outra de 3 anos, assim, em anos seguidos. Um em 1818, outro em 1819. Então ela estava num momento de total e completo afastamento do marido, relações conflituosas com seu pai, que era seu editor. Então esse livro ele é visto um pouco com tons autobiográficos, porque a autora passava por um momento muito complicado na sua vida, ao mesmo tempo que tem diversos críticos e acadêmicos falando que a gente não pode colocar isso na Mary Shelley porque não há nenhum registro que corrobore isso como uma obra biográfica. Talvez a parte mais autobiográfica da história seja mesmo como a Matilda está lidando com as perdas e como essas perdas reverberam na vida dela por todos esses anos, né? Por toda uma vida. Então, 16 anos criada sem o pai, com o retorno do pai, ela, né, tem essa situação incestuosa, né, esse amor incestuoso dele por ela torna a perder esse pai, perde todos aquela condição de vida que ela idealizou durante tanto tempo por não conseguir, né, ficar ali em Yorkshire e ter uma condição que lembrava o pai durante tanto tempo. Tem essas questões dessas perdas gradativas e cada vez mais fortes na vida dela, até uma fuga para um total e completo recolhimento. E mesmo nesse momento de total e completo recolhimento, que ela sente que as emoções dela estão se apaziguando, a vida não para porque você está num momento que você precisa se fechar. Pessoas vão entrar na sua vida, vão passar pela sua vida. Então, provavelmente essa voz da Matilda, né, porque como é ela mesma que narra a sua história, essa voz sofrida, ela tem mais a ver com o momento autobiográfico da Mary Shelley do que a temática em si. Mas não há um consenso crítico e acadêmico com relação a isso. Então, é uma obra que ela não é tão simples a sua leitura. Você lê ela fácil, mas ela trata de temas difíceis. E em alguns momentos, né, vamos lembrar que é um livro de 1820, ele tem uma declamação da fala muito rebuscada e poética e tudo mais, mas vale muito a pena a leitura porque você consegue captar pensamentos, sabe? Tipo, modos de pensar, de sentir, de indagações da época, sabe? O papel da mulher, né? Qual é o papel da Matilda? Porque não é permitida a ela esse sofrimento? Porque a tia que a criou tinha um distanciamento sentimental dela e não permitia que ela tivesse, né? Poxa, você tem tudo, né? Por que você tá emotiva e tal? Então é muito um lugar de questionamento interessante dentro da obra. Bom, então tem essa questão de que a obra foi a primeira vez publicada apenas em 1959, mais de um século aí de quando a Mary Shelley escreveu, em 1820, porque tem esse fator muito interessante de que o pai achou a temática da história, e o pai da Mary Shelley, né, o William Godwin, achava o tema tenebroso, algo asqueroso de ser escrito e lido e tudo mais. Ele inclusive se recusou a devolver o manuscrito original para Mary Shelley, então a obra ficou esquecida, literalmente, né? Ficou guardada e esquecida. A Mary Shelley nunca teve a devolutiva, né? Apesar dela pedir em correspondências para o seu pai, né, que ele devolvesse então o manuscrito, ele nunca devolveu essa obra para ela, e aí só um século depois, né, mais de um século depois, essa obra foi redescoberta, editada, né, e então
publicada, e é a primeira vez que a gente tem ela no Brasil, pela editora Grua Livros, né? Saiu acho que originalmente em 2015, nessa coleção A Arte da Novela, e é uma experiência, porque é muito engraçado, porque temas de novelas, né, de obras atuais, hoje em dia a gente tem uma produção midiática que abraça mais temas. Então, se você parar para pensar, hoje em dia, se a gente tivesse uma trama que tem esse lance, né, de discutir o papel da mulher, dos seus sentimentos, das suas perdas, e como essas perdas vão construindo a sua vida, até mesmo de problemáticas incestuosas e tal, hoje em dia seria algo que é mais fácil de você encontrar, né? Algo mais... Você veria, pode ver isso num filme, pode ver em algum tipo de novela, né? Transposto de uma maneira um pouco mais suave, numa série. Então, hoje em dia é mais fácil, mas em 1820 isso foi engavetado para todo sempre, né? Acho que a ideia do pai da Mary Shelley, do William, era que isso nunca viesse à luz do dia. Então, tem essa experiência que a leitura é muito pesada e até um pouco lenta, mas a experiência final, e aí você vai atrás desses textos extras, essas informações extras, enriquecem demais essa leitura, então vale bastante a pena, principalmente se você estiver procurando algo mais curtinho para ler. Essa edição, nesse formatinho bonitinho, tem 160 páginas, está saindo por R$ 27,90 da editora Grua Livros, é toda uma coleção temática de novelas de grandes autores. Então, vale demais a pena conhecer. Por exemplo, o meu livro do ano passado foi da Jane Austen, também dessa coleção, que é o Lady Susan, né? Então, vale demais a pena. Você vai encontrar algumas coisas muito interessantes e algumas preciosidades como essa, que não havia sido publicada no Brasil até então. Então, eu acho que é isso. Obviamente, leitura ela tem que ser um prazer e algo que você faz para poder, né, ficar bem, feliz, etc., se divertir. Mas eu acho muito curioso como tem essas obras que você faz, você está fazendo uma leitura pela curiosidade, né, por entender algum ponto específico de um autor, de um momento, de um estilo. E Matilda vai muito nesse sentido, né? Favor não confundir com o livro que gerou o filme infantil, né? Isso é completamente diferente. Mas é isso, por hoje é só. Não esquece de dar uma olhada nos meus vídeos recomendados que foi do meu lado direito e se inscrever na bolinha do meu lado esquerdo para continuar me acompanhando aqui no canal. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande beijo e tchau, tchau.